Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que cada um dos nossos irmãos visualizarem esse vídeo. Bem, nós estamos dando continuidade ao livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. Nós, como é de costume, nós gostaríamos de saudar os nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que é a instituição a qual fazemos parte, e todos os centros espíritas que são abrangidos pelo 32º Conselho Espírita de Unificação, bem como os 135 inscritos no nosso canal. Então, no dia de hoje, temos o capítulo 44, e que aborda a conduta espírita perante a arte. Nesse capítulo, no capítulo 44, André Luiz fala de arte de um modo em geral e menciona também a arte espírita. Ele começa assim: perante a arte, colaborar na cristianização da arte, sempre que se lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo criando o bom. Então André Luiz deixa claro que o espírita, sempre que possível, ele deve contribuir para a cristianização da arte. Ou seja, o que significa isso? Que o espírita, ele deva colocar na arte os valores cristãos, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, e sempre destacar o bom, o belo. E o que é o bom, o que é o belo para o cristianismo? São justamente essas virtudes. Não é uma beleza física, não é uma beleza estética, mas é uma beleza que decorre da própria virtude das virtudes cristãs. O amor a Deus, o amor à natureza, o amor ao próximo, a indulgência, o perdão. Então, sempre que possível, sempre que o espírita for convidado a contribuir de alguma forma com a arte, que ele possa contribuir sempre voltado para os valores cristãos. Então, se ele for chamado a fazer ou a realizar uma peça, um teatro, a escrever algo, ou qualquer manifestação no campo da arte, que essa manifestação ela possa conter, ela possa expressar os valores cristãos. Repelir sem crítica azeda as expressões artísticas torturadas, que exalta a animalidade ou a extravagância. O trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Então, sempre que possível, sem excessos, sem radicalidades, o cristão, o espírita, ele deve censurar, ele tem a liberdade de criticar um determinado tipo de arte que vai contra os valores éticos, morais, éticos cristãos, né? Então, por exemplo, trabalhos no campo da arte em que não exaltam a beleza, não exaltam a caridade, o bem, que não exaltam aquilo que é bom, não deve ser apoiado pelo espírita, né? Então, nós sabemos que há vários tipos de manifestações artísticas. E há manifestações artísticas que são extravagantes. Por exemplo, houve uma manifestação artística há um tempo atrás em que o artista ele deixou o cão morrer de sede, né? Então essa era a obra artística dele, e isso foi real. Ele deixou um animal morrer de sede porque ele queria
retratar a morte. Então, esse animal, ele realmente veio a morrer de sede porque ele foi submetido a uma privação de água. Então, esse tipo de obra, que para muitos nem é arte, realmente alguns consideram que isso nem arte é, uma vez que a arte ela representa algo, e nesse caso o animal não estava representando nada, ele estava ali na condição do próprio, né, na condição de cão, né, ele não estava representando nada e ainda sendo submetido a esse tipo de tortura, o que seria classificado e é classificado como crime. Então, a arte que envereda pela polêmica, pela uma contestação exacerbada de determinados valores éticos, morais, a arte, no caso, por meio da pornografia. Então, uma vez que o conceito, o que é arte, isso é muito amplo, isso é muito discutível, né? Um conceito específico de arte, e não é o tema aqui, nós não vamos entrar nessa questão, o que é arte e o que não é arte, mas as artes extravagantes, que não enaltecem o belo, que não nos inspira tranquilidade, serenidade, esse tipo de arte ele deve ser censurável pelo espírito. Burilar incansavelmente as obras artísticas de qualquer gênero, melhoria buscada, perfeição entrevista. Então, todo e qualquer tipo de arte deve-se buscar o seu aperfeiçoamento, a sua melhora, né? A escultura, na literatura, filme, enfim, todo tipo de arte deve-se buscar a sua perfeição, a sua melhoria contínua. E a arte, na visão espírita, na compreensão espírita, além de manifestar os valores e as virtudes cristãs, ela também auxilia na divulgação da doutrina espírita. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, deixa bem claro que a partir do momento que as ideias espíritas forem divulgadas, forem difundidas, essas ideias espíritas, a filosofia espírita, acarretará necessariamente um período aí, um início de um período de manifestação de arte espírita. Assim como nós tivemos a arte pagã, a arte católica, provavelmente nós também teremos a arte espírita, com a divulgação e com o alcance das ideias espíritas a todas as pessoas. Preferir as composições artísticas de feitura espírita integral, preservando-se a pureza doutrinária. A arte enobrecida estende o poder do amor. Então, de uma certa forma, sempre que possível, nós devemos optar pelas composições, pelas artes espíritas em relação a outros tipos de arte. Devemos estar ligados à arte espírita, até porque nós somos espíritas, né? Então, sempre que possível, apreciar uma composição, uma música espírita, músicas com letras doutrinárias espíritas. Então, o espírita ele deve buscar contemplar a arte espírita nas suas mais variadas formas. A gente sempre gosta de destacar um livro, Parnaso Além Túmulo, né, que foi um livro psicografado por Chico Xavier e com vários autores espíritas e com vários autores já desencarnados, mas conhecidos também, muitos deles conhecidos quando encarnados. E esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier e cada
autor ali, cada espírito que psicografou através da psicografia de Chico Xavier, o fez com a sua caligrafia, Então, o Parnaso Além Túmulo é uma obra artística mediúnica, e que poucos espíritas, muitos espíritas, né, não leram, muitos espíritas ainda não conhecem. Então, nós também temos nas obras espíritas, há 50 anos depois, Ave Cristo, há 2000 anos, que são romances espíritas, psicografados também por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, e no meio desses livros nós temos cânticos, nós temos poesias, que são também expressões artísticas aí já mais voltado para a parte mediúnica. Então, hoje nós temos teatros, né, grupos de teatro espírita, né, por todo o Brasil. Nós também temos no canal da Federação Espírita Brasileira um espaço dedicado à arte espírita. Nós temos no 32º seu aí Arte Espírita em Foco, que também foi um espaço criado buscando um esforço no sentido de trazer arte espírita. Então, nós espíritas devemos saber onde estão as artes espíritas e sempre que tivermos contato, procurar conhecer, procurar apreciar. Claro que nós não vamos deixar de apreciar a arte de um modo geral, né? Não estamos dizendo isso, mas de ampliar o nosso leque de percepção de arte, e em especial conhecermos também a arte espírita. Examinar com antecedência as apresentações artísticas para as reuniões festivas nos arraiais espíritas, dosando-as e localizando as segundo as condições das assembleias a que se destinem. A apresentação artística é como um ensinamento, deve observar condições e lugar. Então, sempre que existir exibição, apresentação das artes espíritas em ambiente espírita, seja no centro espírita, deve-se atentar primeiramente para o tipo de manifestação e expressão de arte que vai ser realizada ali. Essa é a recomendação de André Luiz. Ao público que vai ser destinado, né, para que as pessoas elas possam compreender, possam entender se aquela exibição vai ser compatível com a ambiência também da instituição espírita, o barulho, se vai ocorrer, se vai ter muito barulho, se vão utilizar muitos instrumentos. Então tudo isso precisa ser dosado, segundo André Luiz. Porque ele coloca que a apresentação artística é como um ensinamento, deve observar condições e lugar. Então, qual a mensagem que vai ser passada, ou qual a mensagem que se pretende passar. Então, a arte espírita ela não dispensa análise, ela não dispensa reflexão, ela não dispensa uma análise crítica, né? Na doutrina espírita, nada está dispensado de uma análise crítica. Então devemos ter cuidado. Muitas vezes a gente vai fazer a apresentação artística, a gente quer abordar as regiões de sofrimento do mundo espiritual, as regiões umbralinas, e o público, muito das pessoas ali não são espíritas. Qual a mensagem que a gente vai passar? Será que eles vão compreender que aquilo é uma região umbralina, que aquilo ali não é um inferno? Então, muito cuidado. Porque o público, muitas vezes, não tem a leitura, o estudo mínimo, básico,
para poder compreender e fazer uma reflexão daquela mensagem, daquela arte ali, que embora esteja bem feita, que embora os participantes tenham ensaiado muito bem, mas também dependendo do público, pode ser que o alcance da mensagem não se realize. Então, todo cuidado é importante para que na apresentação artística espírita, e também não podemos deixar de mencionar que toda apresentação artística espírita é uma forma também de divulgação espírita, e precisamos saber a maneira e a forma como nós estamos divulgando a doutrina espírita. E no finalzinho da mensagem tem uma passagem evangélica: e a paz de Deus, que excede todo atendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 4, item 7. Então, eram essas as informações, as diretrizes de conduta e comportamento que esse livro tão importante, Conduta Espírita, nos traz para todos os setores da nossa vida. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos. Boa noite para quem assistir esse vídeo à noite. Boa tarde para quem estiver assistindo à tarde. E bom dia para quem estiver assistindo ou for assistir na parte da manhã. Que a paz de Jesus esteja com todos e até a próxima semana com mais um capítulo do livro Conduta Espírita de André Luiz. Até mais.